Não, não, esse eu posso falar, não tem problema nenhum. Tinham dois nomes, né? Um era de peso, assim, que era o Balotelli, Ó, mas não, eu acho que não se encaixava muito, porque ele estava um pouquinho parado, apesar que ele estava indo muito bem na Turquia, mas era o Balotelli, esse era o primeiro. Mas o que eu queria realmente trazer, foi que eu conversei de verdade com o diretor, com o dirigente do Cruzeiro, foi o Piatek, Krzysztof Piatek. É um cara, da seleção da Polônia, né? É, se destacou muito no Genoa quando eu estava lá, a gente virou grandes amigos, depois ele foi vendido por 25 milhões de euros para o Milan, foi muito bem no Milan, depois ele foi para o Hertha Berlim, explodiu na seleção polonesa, né? Era o novo Lewandowski e tem feito muitos gols, e aí ele estava na Turquia, naquele time que foi campeão turco, e era o artilheiro do campeonato turco, então, e sempre indo para a seleção da Polônia. É um cara fantástico, uma máquina de fazer gols, muito estilo do Lewandowski e com os números do Lewandowski, né? Ele e o Lewandowski são os atacantes da Polônia, então era um cara que estava muito bem, mas infelizmente acabou não vindo. Por outro lado, fiquei feliz porque o Caio Jorge explodiu aí, arrebentou, então não precisava dele aqui. Cada, é. por tudo que você viveu, e você viveu um momento de dificuldade do Cruzeiro, vamos dizer assim, né? Como que é hoje, como que o Rômulo acompanha hoje o Cruzeiro desse Pedrinho, né? Que está à frente do clube e voltando a ter momentos de protagonismo no futebol brasileiro. Como é que você avalia, você que teve esse contato tão próximo do Pedrinho? Acredito que deve ser uma felicidade ainda maior, né? Por todo esse carinho que você tem pelo Cruzeiro e pelo Pedrinho também, né? Sem dúvida alguma, é muito bom ver o Cruzeiro brigando por tudo. Fazia tempo que o Cruzeiro não brigava por tantos títulos de prestígio, né? E estamos ali brigando por dois grandes títulos. Eu não tinha dúvidas que com a chegada do Pedrinho o Cruzeiro ia brigar por praticamente tudo durante o ano inteiro. Para o Cruzeiro, o único problema do Cruzeiro nesses últimos anos era a questão realmente financeira, por conta de má gestão no passado, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu no Cruzeiro. O Cruzeiro foi praticamente assaltado, as pessoas fizeram tudo que não deveria ali dentro do clube, mas graças a Deus chegaram pessoas boas, dispostas a reerguer o Cruzeiro. E era inevitável, depois da vinda do Pedrinho. Claro, eu sempre digo, né? O Sérgio, que me levou pro Cruzeiro lá em 2021, é um cara que foi muito massacrado em vários períodos, e é até normal, porque o torcedor muitas das vezes não sabia o que acontecia nos bastidores do clube, e o clube sem dinheiro, devendo 4, 5 meses de salário atrasado, claro que cai nas costas sempre do presidente, né? Mas o presidente ali naquela época, ele foi um cara muito guerreiro, fazia de tudo, colocava dinheiro do próprio bolso sem que as pessoas soubessem, para tentar fazer o mínimo pelo clube, e ele estava lutando com todas as forças para que o Cruzeiro se transformasse em SAF. E ele conseguiu. Depois chegou o Ronaldo, né? A gente teve um ano muito legal com o Ronaldo, muito legal. Conquistamos ali a Série B, recolocamos o Cruzeiro na Série A, que era, acho que, algo que todo cruzeirense sonhava de ver, né? O Cruzeiro jamais poderia estar numa Série B. Eu acho que por isso que a gente ficou tão marcado aí, porque a gente chegou no pior momento da história do clube e não fomos por dinheiro, abrimos mão de salários altos que a gente tinha em outros lugares, não só eu, mas os demais jogadores também. E graças a Deus o objetivo foi cumprido, deu certo. E aí chegou o Pedrinho, que é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, é um cara que confiou em mim pessoalmente quando eu era um garotinho, me comprou, ajudou o Cruzeiro a me comprar para que eu chegasse, então sou muito grato a ele. E o sucesso do Cruzeiro é minha felicidade, porque ver um cara que é cruzeirense, ama o Cruzeiro, que colocava dinheiro lá dentro do Cruzeiro sem expectativa nenhuma de retorno, ninguém jamais faria isso, ele sempre fez lá no passado, antes, quando não tinha nem exposição midiática, ele já fazia isso, porque fazia de coração. Agora, com a mídia, as redes sociais, isso vem, externado, né? Mas esse nunca foi o desejo, o anseio dele, mas sempre foi ajudar o clube que ele torcia, e ver ele como proprietário, o Cruzeiro no alto, poxa, isso nos dá muita e muita alegria. A Alane Costa tá falando aqui, ó, o Rômulo sempre simpático, tá vendo? O pessoal deixou uma imagem bacana aqui. Nossa repórter barra comentarista Maria Gabriela Meirelles também vai te fazer uma pergunta, Rômulo.
Oi, Rômulo, obrigada por estar falando com a gente. Falando um pouquinho do Ronaldo também, né? Você que fala dele com muito carinho. Estava lendo uma matéria que você fala, né? Que era o seu sonho conhecer ele, poder tirar uma foto com o Ronaldo. E aí ele se tornou seu patrão, né? E dessa parceria até rendeu um convite para você trabalhar na gestão dele depois. Queria que você falasse um pouquinho de como que funcionou essa parceria, enfim, como que foi esse convite. E você mesmo falou, né? Que você queria se aperfeiçoar um pouquinho mais antes de aceitar. Obrigado por estar com a gente. Bom, simpáticos são vocês, mineiros, né? A gente aprendeu um pouquinho com vocês aí. Então, poxa, com a chegada do Ronaldo, eu acho assim, não só eu, mas 98% dos seres humanos nessa terra tinha o sonho de conhecer o Ronaldo, tirar uma foto com ele. É um cara que vai ficar para sempre na história por tudo que ele fez no futebol. E quando ele chegou lá no Cruzeiro, para vocês terem uma ideia, o pessoal lá da Itália, jogadores da Itália, me ligavam e falavam: cara, eu não acredito que tu tá do lado do Ronaldo, velho. E eu falava: agora ele é o patrão aqui. Porque é um cara, assim, é um ícone mundial. E mais legal ainda foi ter conhecido ele no dia a dia, um cara simples, né? A gente conhece jogadores que nem chegaram em 10% da carreira dele, que não tem a simplicidade e humildade que ele tem depois de ter conquistado tudo, ser reconhecido mundialmente. Fez uma ótima gestão, ele com toda a equipe, isso foi muito legal. Quer dizer, ele não é só um cara reconhecido pelo futebol, mas também por gestão, e foi o que ele trouxe para dentro do Cruzeiro. Foi muito, muito legal aquele período. Eu aprendi bastante. E ele mesmo, pessoalmente, me falou, a gente estava indo para o jogo contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e na saída do hotel, indo para o ônibus para ir para o Maracanã, ele falou assim: vou te trazer para minha hold, hein? Aí eu dei uma risada e falou: é sério, tá? E aí logo depois veio o convite, né, oficial, tanto do Gabriel Lima, que era o CEO do clube na época, quanto do Pedro Martins, do Paulo André, na pessoa do Ronaldo ali, falando: olha, fica com a gente, faça parte da gestão do clube. E naquele momento eu acabei falando não foi uma negação, foi somente assim, eu não me sinto ainda preparado, né? Mas eles falaram: não, mas a gente te prepara, a gente treina, aqui tu vai crescer bastante com a gente, com a tua experiência internacional, com o teu conhecimento, eu acho que vai ser muito importante aqui para essa reconstrução do clube. Só que assim, eu sempre me preparei bastante para as coisas, eu não queria chegar ali e ser um peso para todo aquele grupo que era muito forte, né? Eu falo fora do campo. Eu queria realmente estudar mais, me preparar mais para quando chegasse o momento, sim, eu estar à altura dos grandes profissionais que o Cruzeiro sempre teve. O nosso comentarista Lélio Gustavo também. Lelão, você lembra do Rômulo em campo, não lembra, Lélio? Tem alguma pergunta para ele? Com certeza, o Rômulo, para quem não se lembra, também se naturalizou italiano. E é um prazer tê-lo conosco aqui. Ô Rômulo, até mesmo você falou, né, nessa possibilidade de se tornar um homem dos bastidores da holding do Ronaldo. Qual que é seu pensamento? Você, tendo a cidadania italiana, você pensa em ser um executivo do futebol ou você pensa em ser um treinador? Um abraço, Rômulo. Olha, são questões difíceis de serem escolhidas, né? Não é fácil isso. Hoje eu atuo como consultor financeiro, né? Eu sempre me especializei em finanças. Hoje eu dou consultoria, inclusive para executivos de futebol, para jogadores de futebol. A gente tem feito um bom trabalho, não somente para esse, mas para as pessoas também comuns, né? A gente tem feito um trabalho muito legal sobre finanças, porque faz parte do nosso dia a dia. A gente sabe que a maioria dos jogadores, e já vou responder a tua pergunta, acaba perdendo tudo depois que se aposenta. Isso é um dado, é uma estatística, mais de 90% dos jogadores perdem tudo depois que se aposentam. E eu vendo essa dor deles, sempre me especializei em números, em finanças, em gestão, e gestão financeira, inclusive corporativa. Hoje eu tenho feito isso de uma forma muito prazerosa e tenho ajudado bastante gente. Isso é muito legal. Se alguém precisar de ajuda, inclusive, é só me chamar através das redes sociais ali, que eu, juntamente com a minha equipe, a gente entra em contato. Mas respondendo a tua pergunta, nesse primeiro momento, eu fiquei um pouquinho fora, porque eu queria dar um pouco mais de atenção para minha família, mas mais na frente, a gente não sabe, né? Provavelmente vão chegar alguns convites, principalmente para a área de gestão, porque sempre eu atuei muito nessa área, tenho empresas. Eu acho que facilita bastante, ainda mais com a visão do futebol, tanto lá da Itália quanto aqui do Brasil. A gente teve a felicidade de jogar em grandes clubes, tanto lá quanto aqui.
e com um conhecimento financeiro e de gestão, eu acho que a gente teria alguma coisinha a agregar em algum clube, né? Eu acho que os convites vão ser inevitáveis, mas vai ser mais uma questão de escolha mesmo, se a gente quer ficar mais próximo da família, ajudando bastante as pessoas nos bastidores, principalmente sobre finanças, consultoria financeira, ensinar a pessoa realmente a investir, levar ela para o caminho certo. Mas eu acho que vai acabar sendo inevitável o convite, é uma questão realmente de decisão e ela não é fácil de ser tomada. Ô Rômulo, você está falando justamente sobre essa questão aí de futuro, de presente, na verdade, né? Você não está tão assim ligado a essa questão de ser técnico, como o Léo te perguntou, mas claro, obviamente não tem como fugir disso, né? O Rodrigo Mairink, por exemplo, aqui um abraço pro Rodrigo Mairink, obrigado pela pergunta, ele está mandando para você aqui. Você não acha, Rômulo, que o Mister tinha que arrumar um lugar pro Gabi nesse time titular? O que você acha do Gabigol nesse time titular do Cruzeiro? Olha, o Gabigol é um jogador que qualquer clube gostaria, e o pessoal até falou, olha, eu acho que vai ser uma péssima contratação, porque se ele não jogar, ele vai dividir muito o grupo, o vestiário, vai causar situações desconfortáveis para o elenco. E é exatamente o oposto, né? Ele não jogou vários jogos aí, sempre se comportou muito bem, né? Nunca saiu de linha, tem sido um cara super altruísta dentro do clube por aquilo que a gente vê e pelos bastidores também que a gente conhece o pessoal, conversa, né? Volta e meia com alguns, sem citar nomes, mas tem sido um cara bom pro Cruzeiro. Ô Rômulo, a primeira Lani Costa tá falando aqui sobre o que você falou, argumento com cara de Alexandre Matos, né? Matos era a pessoa que mais pedia paciência com o Caio Jorge. Aí, Foi com o diretor aí. eu não vou Foi te com o deixar diretor aí. em maus lençóis, E não. quem que foi esse atacante aí, Romulo? Você falou, é brasileiro, é gringo? Não custa perguntar, pô. Quem? De agora não entendi de quem. Não, eu tô falando, você falou que viria um atacante de nome, um atacante de peso. Pô, fala pra gente aí quem era, pô. Tá só entre nós aqui. Não, é o cara. Não, esse eu posso falar, não tem problema nenhum. Tinham dois nomes, né? Um era de peso, assim, que era o Balotelli, Ó. mas não, eu acho que não se encaixava muito, porque ele estava um pouquinho parado, apesar que ele estava indo muito bem na Turquia, mas era o Balotelli, esse era o primeiro. Mas o que eu queria realmente trazer, foi que eu conversei de verdade com o diretor, com o dirigente do Cruzeiro, foi o Piatek, Krzysztof Piatek. É um cara da seleção da Polônia, né? Se destacou muito no Genoa quando eu estava lá, a gente virou grandes amigos, depois ele foi vendido por 25 milhões de euros para o Milan, foi muito bem no Milan, depois ele foi para o Hertha Berlim, explodiu na seleção polonesa, né? Era o novo Lewandowski e tem feito muitos gols, e aí ele estava na Turquia, naquele time que foi campeão turco, e era o artilheiro do campeonato turco, então, e sempre indo para a seleção da Polônia. É um cara fantástico, uma máquina de fazer gols, muito estilo do Lewandowski e com os números do Lewandowski, né? Ele e o Lewandowski são os atacantes da Polônia, então era um cara que estava muito bem, mas infelizmente acabou não vindo. Por outro lado, fiquei feliz porque o Caio Jorge explodiu aí, arrebentou, então não precisava dele aqui.